Princesa M 930. Cinco, quatro, três, dois. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas. Vida nova é diferente, vida que desperta a gente, vida com missão urgente, vida alegre, vida crente. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas. Aos ouvintes da Rádio Princesa, nosso cordial bom dia. Está conosco o pastor Alcir, mais uma vez. Bom dia, pastor. Bom dia, irmão Guilherme. Estamos aí felizes nesse lindo dia de sol, né? Para que a gente possa também trazer uma palavra ao coração de você que nos acompanha. Muito bom. E estamos diante de mais esse domingo agradável, quando podemos comunicar as boas novas, levando até você uma mensagem de fé, de esperança, porque o Evangelho nos proporciona alegria, nos proporciona segurança, paz, reconciliação com Deus. No Salmo número 20, os versos 5 a 7 nos diz: Nós nos alegraremos pela tua vitória, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça ao Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouve e do seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. E nós ouviremos na voz do pastor Haroldo Teles cantando Um Pendão Real. Corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, em alto seu pendão, firme sempre até morrer. Esformados já terríveis batalhões, grande usurpador, revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, em alto erguei seu pendão, firme sempre até morrer. E fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, em alto erguei seu pendão, firme sempre até morrer. E a seu real pendão, os que da vitória olhem os lauréis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, em alto erguei seu pendão, firme sempre até morrer, com valor. Até morrer.
Como batistas, estamos iniciando nesta semana a semana do nosso 30º aniversário da Igreja Batista Central aqui em Francisco Beltrão, e eu quero já começar a deixar um convite, né, a você que nos ouve, para que esteja conosco no próximo final de semana, sábado e domingo, para o momento em que nós estaremos celebrando essa data tão significativa para todos nós. Então fica um convite, estamos atentos sempre àquilo que é o momento que o país, que o mundo vive com relação à pandemia. Não fique preocupado, mas esteja conosco para juntos celebrarmos data tão significativa. Vamos orar nesse momento também. Querido Deus e eterno Pai, estamos na Tua presença nesta manhã, agradecidos porque temos sido cuidados por Ti, temos sido protegidos e livrados num tempo em que o mundo sofre, ó Deus, em que pessoas estão morrendo, ó Deus, e a nossa oração nesta manhã é que Tu venhas, ó Deus, de encontro a corações que estão muitas vezes entristecidos até mesmo pela partida de queridos, mas aqueles também que estão, ó Pai, nos leitos, ó Deus, da enfermidade, seja em hospitais, nas suas casas, ó Deus. A nossa oração é que Tu visite estas vidas, estas famílias, ó Deus, para trazer alento, trazer paz e, acima de tudo, também trazer a cura, Senhor Deus, para esse mal que tem alcançado tantas vidas, ó Pai. Mas são outras também as enfermidades que muitos passam, ó Deus, e muitos, ó Deus, vivem a enfermidade da alma, do pecado, ó Deus, que também haja um tempo, ó Deus, de reconciliação contigo na vida daqueles que nos ouvem, ó Deus, e haja a compreensão exata do Teu grande amor, ó Deus, sobre suas vidas. O amor que se manifestou através de Jesus Cristo, ó Deus, que deseja dar-lhes, ó Pai, uma nova vida, uma vida, ó Deus, onde a salvação eterna está presente. Por isso a nossa oração é para que todos quantos estejam acompanhando, ó Deus, este programa, possam, ó Deus, crer em Jesus Cristo para a sua salvação, Senhor Deus. Ao mesmo tempo, estende a Tua mão sobre a nossa nação num tempo de grandes dificuldades, ó Deus. Nós Te pedimos, ó Deus, que Tu dê sabedorias às nossas lideranças, aos nossos que comandam, ó Deus, a economia, que comandam a nossa nação, ó Deus, a partir do presidente e tantos outros, ó Deus, que Tu possa, ó Deus, trazer um tempo de alento também para esta terra, Senhor Deus. Nós Te pedimos, ó Deus, porque vivemos, ó Deus, a Semana da Pátria, ó Deus, mas queremos viver, ó Deus, essa semana com a Tua paz, ó Deus, as semanas futuras, vindouras, que sejam, ó Deus, dirigidas por Ti, Senhor Deus, sobre esta nação, e tenhamos dias melhores, ó Deus, no nosso Brasil, querido Deus. Abençoa-nos no restante do dia de hoje. É assim que pedimos, orando a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Programa Evangélico Boas Novas é levado ao ar todos os domingos às 8 horas da manhã, através da Rádio Princesa AM 930 kHz. Também na internet, no site celesc.com.br. E no Facebook. Eu quero enviar um abraço especial a todos que estão conectados diretamente conosco. E também esse programa fica disponível, pode ser compartilhado, e assim durante a semana, os dias seguintes, muitas pessoas voltam a acessar e a verificar. Bem como ele fica disponibilizado também no canal YouTube da Igreja Batista Central aqui de Francisco Beltrão. Então, é uma bênção poder utilizar os meios de comunicação disponíveis nesse momento. Nós ouviremos na voz de Luiz de Carvalho cantando Quando Estendeu Sua Mão. Estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido,
ele estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, Quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu sua mão para mim, quando ele estendeu sua mão para mim, quando ele estendeu sua mão para mim. E agora nós vamos à mensagem da Palavra de Deus com o pastor Alcir nesta manhã, abordando o tema Salva-me, Senhor. O texto bíblico é do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, dos versos de 22 a 30, onde nós vemos a narrativa quando Jesus anda sobre o mar. E diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. É interessante, amados, que a história de fatos que acontecem em nossas vidas, em alguns momentos, necessitam da intervenção divina para que o pior não venha acontecer. E quando algo está acontecendo, mesmo os mais céticos na fé acabam recorrendo a um poder superior para salvá-los. Já vi pessoas que se diziam não crer em Deus, que se declaravam ateus, e diante do inesperado, a sua primeira expressão foi: Deus me socorre. A vida de Pedro, um homem que andou com Jesus pelo menos 3 anos, também apresentou altos e baixos em termos de fé. E é por isso que temos registrado nas páginas da Bíblia essa narrativa que eu acabei de ler. Mas também talvez ali nós encontramos a mais breve oração que alguém fez. Essa oração do apóstolo Pedro quando ele clama: salva-me, Senhor. É um pedido em meio a uma grande tempestade, porque logo após isso aconteceu logo após ele demonstrar a sua fé, uma fé robusta, para chegar até Jesus que vinha sobre as águas. Mas pensem comigo agora. Jesus e os discípulos haviam tido um dia intenso. Haviam recebido a notícia da morte de João Batista. Logo em seguida, o Senhor Jesus prega para uma grande multidão, que ao final desse discurso, dessa pregação, ele se compadece daquele grupo porque haviam estado ali com ele muitas horas e precisavam alimentar-se. Naquele momento, então, Jesus realiza a primeira multiplicação de pães a partir do pequeno lanche que um garoto tinha, 5 pães e 2 peixes. Depois disso, ao chegar ao fim do dia, Jesus despede essas multidões e recomenda aos discípulos que entrem no barco e atravessem o mar da Galileia, que logo ele iria encontrá-los. Já se passavam das 3 da madrugada e os discípulos estavam naquele barco frágil, no meio do mar da Galileia, estavam ali sendo varridos
de um lado para outro, ao sabor dos vagalhões em fúria. Jesus então vem ao encontro deles, andando sobre as águas, e eles estão ali amedrontados quando enxergam aquela figura e gritam em coro: é um fantasma! E Jesus acalma-lhes dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Mas Pedro, impulsivo, como sempre, mas movido pela fé, diz ao Senhor: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus lhe responde: vem. E Pedro, sem titubear, salta do barco e passa a andar por sobre o mar. Mas de repente ele percebe que as ondas estão fortes, que o vento está forte, e tem medo e começa a submergir e grita então: salva-me, Senhor. Tantas vezes as pessoas vivem também no mar da vida momentos em que precisam que o Salvador lhes estenda a mão. Eu quero pensar a respeito deste pedido de socorro, que nós também podemos aprender algumas lições no que diz respeito à oração, principalmente, porque muitas pessoas dizem que não sabem orar. Muitas dizem: como eu posso aprender a orar? O próprio Senhor Jesus nos evangelhos nos ensina isso, mas todos nós podemos orar. E algumas lições nós podemos tirar também para as nossas vidas, para que alcancemos a verdadeira salvação em Cristo Jesus. A primeira lição é que nós podemos orar ao Senhor em qualquer lugar e em qualquer situação. Era de madrugada, o mar da Galiléia estava agitado, Pedro estava naufragando, e foi nesse lugar e sob essas circunstâncias que Pedro orou. Pedro não estava em um templo nem numa sinagoga, ele não estava num culto público, nem mesmo fazendo uma leitura bíblica, não. Ele orou na hora de seu maior aperto, com o seu peito encharcado de medo, quando ele estava sendo engolido pelas ondas revoltas do mar da Galileia. Nós podemos orar em qualquer lugar, em qualquer tempo. Nós podemos orar no templo, nós podemos orar em casa, nós podemos buscar a Deus no trabalho, no hospital, na rua, na estrada, onde nós estivermos, em qualquer hora e em qualquer tempo. Nós podemos orar nas horas festivas da vida, ou quando sentimos a dor da morte ao nosso redor. Por isso é que nós precisamos estar atentos sempre, por onde quer que andemos, que temos um Deus que nos ouve quando clamamos a Ele. Uma segunda lição que nós podemos pensar a respeito desse texto que lemos é que nós podemos fazer a oração mais profunda e com poucas palavras. Essa oração de Pedro é uma das mais curtas que nós encontramos nas páginas da Bíblia. Ela foi feita com um senso de urgência e por uma necessidade vital. Em um outro tempo, com essa mesma brevidade, nós encontramos no livro de Neemias, quando ele ora na presença do rei Artaxerxes, pedindo também numa breve oração para que Deus permitisse ao rei conceder a ele socorrer os seus queridos que estavam em Jerusalém, com os muros destruídos, para reconstruí-los. Jesus, nesse caso, foi categórico também. E ele também nos ensina, na sua palavra, que nós não devemos orar usando de repetições vãs, como os gentios, porque eles presumem que quando muito falam, eles são ouvidos. Mas quando olhamos para uma oração destas, de Pedro, nós vemos que nós podemos orar com poucas palavras e em qualquer circunstância, que Deus ouve a oração. Há lições que nós precisamos aprender quando lemos um texto como esse que nos fala de um clamor de alguém que clama por salvação. Porque nós temos também uma terceira lição que nos diz que nós podemos, em poucas palavras, fazer uma oração extremamente abrangente. A oração de Pedro, salva-me, Senhor, foi abrangente. Se nós observarmos bem aquilo que ela contém, nós vamos ver isso, porque ele estava ali afundando e faz um pedido pessoal e específico. Não havia outra coisa por que ele clamar. Pedro, então, que havia sido um tempo atrás já alertado por Jesus que Satanás estava requerendo ele para ser peneirado, poderia naquele momento também ter orado: salva-me, Senhor. Esse mesmo Pedro, depois de ter negado a Jesus 3 vezes, ao sair da casa daquele sumo sacerdote, certamente com os olhos molhados de lágrimas e um coração também encharcado de vergonha, deveria ter orado: salva-me, Senhor. Esta oração deve estar presente nos nossos lábios nas horas de aperto, nas horas quando a morte nos mostra a sua face, ou quando o diabo, no seu imenso arsenal de tentação, nos oferece falsos prazeres.
nós precisamos clamar, assim como Pedro também fez: salva-me, Senhor. Lições para as nossas vidas, lições que nos mostram que nós podemos, aonde estivermos e do jeito que estivermos, também clamar ao nosso Deus. Há uma quarta lição que diz que todos nós também podemos fazer essa oração mais breve, mas com o maior senso de urgência. É interessante que quando nós olhamos para Pedro, nós vemos que ele não escolhe palavras bonitas para orar. Ele não faz um lindo discurso, né, cheio de razões para argumentar diante do Senhor Jesus. Não traz figuras de retórica, como nós vemos em muitas vezes nas páginas da Bíblia, também outros homens falando e fazendo. Lembro do fariseu que entrou no templo um dia para orar e ali ele orava, vangloriando-se de quem ele era, daquilo que ele fazia, orando de si para si mesmo, praticamente, como nós percebemos nas palavras que estão registradas no Evangelho. Mas Pedro faz um clamor direto, pessoal e com o senso de urgência. Ele estava ali, numa condição em que não havia o que fazer mais, estava sendo tragado pelas ondas, a morte estava vencendo, ele já não podia mais salvar-se a si mesmo, mesmo que ele fosse um pescador acostumado aos rigores do mar, aquilo que o mar oferece, mas naquele momento ele já não mais podia fazer nada. Seus amigos que estavam ali naquele barco também não podiam resgatá-lo. Por isso, esse pedido de socorro foi breve, foi claro e foi urgente. Ah, meus queridos, o que você tem passado na sua vida? Que momentos você tem enfrentado esse mar de adversidades que o mundo nos traz nos dias atuais? Você está sendo tragado, quem sabe, pelas ondas da adversidade? É tempo de você olhar para o alto, olhar para Jesus e também clamar a Ele: salva-me, Senhor. Essa oração de Pedro nos ensina que nós podemos ser específicos e urgentes nas nossas orações. Saiba que esse mesmo Jesus que socorreu a Pedro também está estendendo a sua mão em sua direção. Mas há uma última lição que nós também podemos pensar para as nossas vidas, é que nós podemos confiar que nossa oração, embora breve, será prontamente atendida pelo Senhor. Pedro, ele orou a Jesus e Jesus prontamente respondeu. Pedro gritou por socorro a Jesus na mesma hora e na mesma hora Jesus estende-lhe a mão. Pedro estava perecendo e Jesus imediatamente o salvou. Pedro estava ali sendo engolido pelo mar revolto e na mesma hora Jesus colocou ele a salvo e seguro no barco. Ah, meus queridos, se o mar da vida para você é um mar encapelado, clame a Jesus. Se a morte parece encurralar você, clame a Jesus. Precisamos entender que não importa quem somos, não importa se sabemos muitas coisas a respeito de Deus, mas uma nós precisamos saber, que nós temos um Deus que está pronto a nos atender, um Deus que nos ouve em todo o tempo, um Deus que estende a sua mão em nossa direção, um Deus que quer trazer salvação àquele que clama a Ele. Jesus está pronto a ouvi-lo. Jesus está pronto e atento ao seu clamor. Não importa se você está no leito da enfermidade, não importa se você está relegado no mundo que nós vivemos, à parte, muitas vezes, de uma sociedade que é cruel naquilo que faz, que discrimina pessoas, que nos deixa à margem de uma sociedade tantas vezes, porque não temos aquilo que a sociedade tem, mas você pode encontrar em Jesus a salvação para a sua vida, você pode encontrar em Jesus a verdadeira esperança para um mundo em que a esperança está escassa. Jesus quer estender a você também a sua mão. O Senhor Jesus tem esperado a tua oração, Ele quer ouvir você clamando a Ele, dizendo a Ele também: Senhor, salva-me, salva-me, preciso de Ti, Senhor. Jesus, nesta manhã, está convidando você também a fazer a Ele a mesma oração que o apóstolo Pedro fez naquele momento, dizendo a Ele que você precisa que a mão de Jesus
seja estendida em sua direção, trazendo salvação, trazendo paz, trazendo alento, trazendo um novo tempo na sua vida. Aliás, para isso não é preciso muito. A Bíblia nos ensina claramente que devemos crer em Jesus e seremos salvos. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no verso 31, está lá muito claro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Crer para a salvação, crer com fé, para ter a mão do Senhor Jesus estendida em sua direção. Um outro texto da palavra de Deus nos diz a respeito disso: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que é Jesus, para que você não tenha a morte eterna, para que você não pereça eternamente. Você pode encontrar em João 3,16 esse texto que eu referi, e você vai entender que ele é para você, que ele está dizendo a respeito dessa salvação que há em Cristo Jesus. Então, nesta manhã, permita-se receber do Senhor Jesus a mão de salvação, a mão estendida diante do seu clamor. Seja por que motivo for, permita Jesus salvar-te. É isso que você precisa fazer neste momento. Por isso, entregue inteiramente a sua vida ao Senhor Jesus. Em continuidade, agora ouviremos o grande coral evangélico cantando Guia Cristo. Guia Cristo minha nau. Que bom nós sabermos que Cristo guia a nossa vida. Nossa nau é a nossa vida, então Ele também quer guiar a sua. Mas eu quero reforçar aqui o convite para este próximo final de semana, dias 18 e 19, às 19 horas. Nós estaremos reunidos ali como Igreja Batista Central de Francisco Beltrão, que está localizada na rua Sergipe, 1152, esperando também a sua visita. Você está cordialmente convidado para esse momento festivo da igreja. Nós estaremos celebrando 39 anos de organização da Igreja Batista aqui em Francisco Beltrão, e será um prazer recebê-los também conosco neste próximo final de semana. Teremos conosco o pastor Isaías Quirino, que é o nosso diretor executivo das Igrejas Batistas do Paraná, e vindo de Curitiba, estará aqui conosco também, trazendo a palavra de Deus para todos quantos estiverem conosco nesse tempo. Também, ao mesmo tempo, eu quero convidá-lo para este dia, para hoje. Logo mais às 9 horas e 45 minutos, estaremos reunidos como igreja, estudando a Bíblia Sagrada, nossa escola bíblica dominical. Você é convidado para isso também. E à noite, às 19 horas, o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Você sabe que as igrejas estão, e a nossa não é diferente, está cuidando com todos
as questões da pandemia, estamos ali com os cuidados necessários. Então não se preocupe, mas esteja lá conosco também. E eu me coloco à disposição, se você desejar conhecer um pouco mais a respeito do plano de Deus para a sua vida, faça contato. Pastor Alcir, fone, né, e a WhatsApp 44988518355. Obrigado, pastor. Está sempre pronto a estar conosco aqui no programa Boas Novas. Agradecemos a cada ouvinte, desejando um domingo feliz, uma semana abençoada. E, se Deus permitir, estaremos de volta no próximo domingo com mais uma programação evangélica Boas Novas. Aqui despede-se o professor Guilherme Paulo Karklin dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas. Vida nova é diferente, vida que desperta a gente, vida com missão urgente, vida alegre, vida crente. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas. Rádio Princesa AM.